é Ou acha que é birra. Acho que é manha? birra. Porque muitas vezes, assim, a criança com TDAH, eles têm um hiperfoco. Então, muitas vezes, ele não gosta de matemática, ele não faz a lição, né? Fica mais preguiçosinho, assim, para fazer a lição. Ah, mas para desenhar é uma maravilha. Ai, porque é preguiçoso. Não, não é preguiça. É porque realmente a motivação dele está, né, em certos assuntos e os outros assuntos acabam sendo mais difíceis. É a grande dificuldade que eles têm, né? Que eles apresentam. O autismo, ele é identificado desde bebê ou tem um tempo? E o TDAH, ele também tem ele já pode ser diagnosticado desde o nascimento ou também tem um tempo? Em relação ao autismo, desde bebê a gente já pode ver alguns sinais, tá? Desde bebê? Desde bebê. Quais sinais que um bebê demonstra? Contato visual. O contato visual, muitas vezes até alguma estereotipia motora, né, que a gente consegue detectar, né, no dia a dia do bebê. Muitos pais acabam mandando algumas filmagens, então um olharzinho mais diferente. Mas o que é importante, né? A gente costuma falar que o diagnóstico é muito importante, mas a intervenção é essencial. Porque tem muitas crianças que têm o diagnóstico, mas não têm a intervenção. E muitas crianças que não têm o diagnóstico e com a intervenção melhoram absurdamente. Então, a intervenção é essencial na vida da criança. E quanto, né, o diagnóstico for mais precoce, através da neuroplasticidade do cérebro, né, então da forma que a criança aprende, né, mais rapidamente, é muito importante. Muito importante. O autismo hoje, o nível de tratamento que se encontra, né, que seria mais atividades, esse tipo de coisa, né, ele tem um nível que a criança consiga ter uma relação com a sociedade, porque tem uns tipos de níveis, né? Isso mesmo. São suportes, né? Que tem Isso. Suporte 1, 2 e 3. Mas com a intervenção, quando é bem trabalhada essa criança com a equipe, tem sim, a gente consegue, a gente vê muito avanço, né, na questão visual, na parte de comunicação das crianças com a família. Eu acho que a maior dificuldade das famílias hoje é quando a criança é não verbal, né, porque a gente vê muito isso na clínica, né, e o pai chega e fala, ai, meu filho vai para a escola, eu não sei se machuca ou se não machuca, porque a criança não fala, né, e não sabe o que acontece. Então, hoje, eu acho que o pai, quando ele procura, a maior queixa que a gente vê nas entrevistas é justamente isso. Eu preciso que ele fale, né? E o que a grande maioria acaba não falando. E tem um motivo por que não fala? Hoje a gente não tem uma motivo avaliação, né? Eu vou até falar um pouquinho de como que a gente chega no diagnóstico, né? A gente não tem um exame específico, né, de sangue, né? Vai dar positivo ou negativo, Sim. né? Infelizmente a gente não tem isso, né? Através dos anos acontecem muitas pesquisas, né? Hoje a gente sabe que tem uma parte genética, né, em relação ao autismo, sim, tá? Mas tem a contribuição ambiental também, mas a gente ainda não tem uma pesquisa explicando o motivo, tá? Algo, se você fizer isso, né, você não vai ter o filho com autismo, né? A gente não tem isso. Então, quando o pai vai pro médico, ou porque meu filho não fala, ou porque eu percebo que tem algum atraso no desenvolvimento, o médico passa o encaminhamento, né, para uma neuropsicóloga. A neuropsicóloga ela vai fazer uma avaliação na criança. Então tem uma conversa com os pais, que é a anamnese, e depois tem, dependendo da idade da criança, né, a gente tem a avaliação cognitiva, né, a gente tem uma bateria de testes e também um olhar clínico. Se é criança ou adolescente, né, eles vão para a escola, tem uma conversa com a escola, tem uma conversa das pessoas que convivem com essa pessoa, e também tem os testes, né, quantitativos que a gente precisa aplicar também, né,
os pais preenchem, a escola preenche, para depois a gente fazer um relatório e também a gente sempre se baseia no DSM, né? Que é o Manual de Diagnóstico, que para a gente fugir do achismo. Então a gente precisa dessa base científica. E aí depois a gente conversa com os pais através desse relatório. Está dentro do espectro, não está dentro do espectro. Aí agora, né, que a gente tem o diagnóstico, né, e ele volta para o médico, né, o único que pode realmente diagnosticar é o médico, o que que se faz? E aí a gente começa as intervenções. E dentro da escola os professores estão capacitados para lidar com as crianças ou como que funciona? Tem que alguém da clínica de vocês até lá? A gente tem as acompanhantes Porque deve ser terapêuticas. meio que confrontuoso, assim, as pessoas terem a dúvida, não saber lidar e aí tem que alguém de fora para... E a gente percebe muito isso no nosso dia a dia. Muitos professores acabam pedindo muita ajuda. Porque tem muitas escolas que não têm um suporte, tem um único professor para 20 crianças, então não tem só a criança com autismo ou TDAH, tem outros transtornos também dentro da Não consegue sala. dar conta. E o que eu faço? Me ajuda. Muitas vezes é até um pedido de socorro, sabe? Sim. Então a gente tem uma equipe que vai até a escola. Primeiro a gente trabalha com a observação. Então, depois dessa observação dentro da escola, como que é essa rotina, como que é o comportamento dessa criança, como que o professor, né, está levando essa demanda para a criança, aí a gente começa com uma intervenção dentro da escola também. E também em casa, se necessário. Essa parceria com a escola É essencial. Em relação ao TEA, né, ao autismo, a gente precisa sempre trabalhar com bases baseadas em evidências, né? Aquilo que eu tinha comentado, a gente não pode fazer nada através do nosso achismo, né? A gente tem uma base científica em que, né, a gente usa 90% a ciência, a análise aplicada do comportamento, tá? Em que a gente, através do plano do ensino individual, através de uma avaliação comportamental, a gente monta o plano da criança para essa criança ser mais funcional no seu dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem os 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Para espectro autista, né? Isso, o nível 1 é o que menos precisa de suporte, ele é mais funcional. O nível 2 tem um suporte maior e o nível 3 é o que precisa mais desse suporte. Então, dentro do dia a dia daquela criança, dentro do plano de ensino individual, eu preciso montar estratégias para essa criança, dentro da idade dela, dentro dos marcos do desenvolvimento, ser funcional. Então, ela precisa. O nosso objetivo maior é que a criança e o adolescente eles sejam independentes e tenham autonomia frente à idade delas. Porque muitas vezes os pais se questionam: e quando eu não estiver aqui? Né? É um tema maior que eu acredito que seja. Porque dentro da minha família, eu tenho um tio de 64 anos que tem aspecto autismo nível 2. Então, a gente cria ele, assim, é uma criança dentro de casa, tanto que ele faz acompanhamentos médicos, e, assim, não tem como ele ficar sozinho. Tanto que a gente fala, Manguinha, lava o prato, para poder ele fazer atividade. Tem que fazer atividade. Tanto que ele vai, lava, fica mas bonitinho. no tempo dele. Dentro do tempo dele, a gente nunca força. É interessante isso porque, assim, a gente tem que ter uma paciência imensa, porque tem que respeitar o limite dele e a gente respeitar, né, também tudo certinho. Eu acredito que o tema é um tema maior, porque parece que cresceu muito agora, não foi? É isso que eu ia perguntar. Bastante. Cresceu muito. Assim, o atendimento entre o tempo de, assim, como é que fala? Desenvolvimento que teve entre 2000 aumentou para hoje ou Tem lá um para índice, trás? isso O que índice. eu queria saber. Na verdade, assim, a gente vê que antigamente quem estava dentro do espectro, na verdade, não tinha nem essa nomenclatura, né? Era algo mais voltado para a parte da psicose, esquizofrenia, né? E aí os estudos foram aparecendo e
teve, né, o autismo, né? Antigamente tinha o Asperger, o autismo leve, moderado e severo. Agora mudou a nomenclatura para nível 1, nível 2 e o nível 3, né? Mas eu acredito que os estudos estão Evoluindo. evoluindo muito. Sim, sim. Então, antes não era visto. Tanto é que a gente tem muitos pais que falam que procuram a gente para uma avaliação neuropsicológica. Eu me identifico com isso. Será que eu sou autista? Ou até mesmo, eu sei que, né, é algo genético, meus filhos, né, são autistas. Será que eu sou autista? Porque antigamente, como não era falado, as pessoas tinham suas dificuldades, mas elas se adaptaram ao ambiente. Então, eu era muito tímida. Então, eu fui levando, eu Sempre fui excluído e aí nunca achou que levando. era nada. Criaram Era dela. ferramentas, né? Até para lidar com aquilo, né? Acabaram fazendo faculdade, casando. A gente percebe que realmente o nível 3, né, que precisa muito de um suporte, Sim. sempre precisou, aí sim eram vistos. Sim, sim. Mas quando a pessoa tem uma funcionalidade no seu dia a dia, vai passando, vai Verdade. passando. Despercebido e nunca tocaram nesse assunto porque também não sabiam. E hoje, né, 40, 50 anos são diagnosticados Sim, e acabam tirando esse peso, né? sim. Porque muitas vezes eles pensam, o que que tem de errado comigo? E não, né? É uma dificuldade que eu tenho, que eu lido com isso, que eu vejo muito no meu filho e hoje eu tenho ferramentas para trabalhar isso em mim. Caramba, e tem essa procura hoje na clínica dos adultos? Tem. Tem. E Tem. nós fazemos, né, avaliação tanto em adulto quanto em crianças. Na clínica mesmo. Na clínica. Legal. Assim, o autismo, ele muitas vezes se confunde com o TDAH ou não? Hoje, na parte, né, neuropsicológica, a gente começa essa investigação, né, através dos testes quantitativos, é a partir dos 6 anos, tá? Por quê? Porque a gente, através do DSM, a gente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, predominante apenas na atenção, tá? Então, aquela pessoa que não tem a hiperatividade, mas a atenção é prejudicada. Tem o prejuízo apenas na hiperatividade e tem também a combinada, que a pessoa tem o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, os dois. Então, a gente precisa realmente investigar se ele está dentro, né, dos requisitos, né, dessas características de um, de outro ou também dos dois, né? E eu acho importante muito essa comunicação saudável com a escola para também ajudar esses professores a saberem lidar quando a criança não tem uma motivação de aprender certo assunto, porque é muito difícil. Não é que ela é preguiçosa, não é que ela é mimada, que muitas pessoas acham. Realmente, ela tem essa dificuldade de permanecer com o foco atencional. Mas vocês acham que o professor tem essa responsabilidade ou você acha que não sei como é que funciona, o ensino público ou particular deve contratar uma pessoa que faça parte do grupo para dar essa ajuda a mais? Ou você acha que o professor já deve estar preparado para isso? Na verdade, assim, eu acredito que a gente precisa ter essa psicoeducação nas escolas, né? Porque muitas vezes os professores acabam não tendo esses conhecimentos básicos, tá? E quando a gente vê que o professor tem um conhecimento, ajuda muito, muito. Inclusive tem algumas escolas também que hoje eles fazem como se fossem uma triagem, né? Então, a cada 2, 3 meses, eles fazem avaliações que eles vão vendo justamente essa questão do desenvolvimento. Então, se a criança tem uma dificuldade na escrita, né, o que, que a criança troca pela idade, é normal ela trocar um P por um B naquela idade. Então, os professores, as escolas hoje, a gente não pode falar todas, porque a gente sabe que existe uma diferença aí, Sim. né? Mas as que fazem isso hoje, a gente vê que
ajuda muito, porque a criança acaba vindo cada vez mais cedo procurar, né, por ajuda, por um trabalho, principalmente nessa parte de escrita, tudo na parte da fono, né? Sim. Então a gente consegue ajudá-lo mais cedo. Legal. Mais uma É, pergunta? Posso só Complementar? complementar? E através também dessa questão de treinamentos para os professores, eu acredito que é muito importante ter também um acompanhante dentro da sala. Porque uma criança, né, com algum tipo de transtorno, sendo, né, o autismo, o TDAH, eles precisam ser vistas como uma criança única. Então, com material adaptado frente às dificuldades dele. Então, né, no mundo ideal, ter uma pessoa para cada criança que tem essa necessidade. Porque a criança acaba demandando. E através do trabalho, né, em equipe, muitas vezes a criança acaba se desenvolvendo, tendo uma evolução maravilhosa, e esse profissional pode sair de cena, porque ele acaba sendo mais funcional. Para a criança também não depender. Isso mesmo. Legal. Mais uma pergunta aqui. Como que os pais podem apoiar melhor os seus filhos com autismo no ambiente doméstico e escolar? Eu acredito que a comunicação entre o terapeuta e o responsável, né, precisa ter uma comunicação muito aberta, tá? Porque é muito fácil dizer o que está na literatura, mas até pra gente, né, o nosso dia a dia é corrido, Paciência, o nosso dia a dia é estressante. agitação. E muitas vezes a gente não tem essa paciência, a gente não tem esse tempo de esperar, a gente não tem esse controle também, né? Então, eu acredito que os pais deveriam buscar essa orientação parental, porque muitas vezes a gente passa para o pai uma estratégia de intervenção. E o pai fala, mas eu não consigo fazer isso no meu dia a dia, porque não se aplica ao meu dia a dia. Então a gente deixa isso de lado e faz um plano para os pais ajudarem a gente conforme a realidade e rotina deles. Porque senão a gente não consegue ter essa ajuda deles. Por isso que você disse que cada pessoa é um molde diferente, tá? Isso não mesmo. Se aplica para todos. E essa transparência dos pais com a equipe é muito importante. Às vezes tem mais irmãos. Sim, Com E aí a pessoa certeza. tem que adaptar o irmão, o parente que mora na mesma casa. Com certeza. E aí também, dentro desse plano, muitas vezes deixar também a criança fazer um pouquinho em casa. Então, dentro do marco do desenvolvimento, dentro da realidade da pessoa, a criança pode começar a colocar, ajudar a colocar a mesa, né? A gente pode também deixar ele arrumar a cama, mas muitas vezes os pais, pela correria do dia a dia, Sim. já faz pela criança. Ah, E aí pra chega adiantar às vezes, pra mas adiantar. aí pune a criança que estava esperando esse momento. E aí a criança, né, vai se desenvolvendo, vai crescendo e não sabe fazer. Mas não sabe fazer porque também não deram a oportunidade dela errar, Pra aprender. acertar, errar, acertar, até realmente tá de acordo. E fazer do jeito dela. E fazendo do jeito E dela. no tempo dela também. Tá vendo Com aí, certeza. pai? Mãe? Põe pra fazer as atividades dentro de casa, pô. Aí, ó. Mas a gente entende, né? Porque a vida da gente é muito É corrida. corrida. Então, às vezes, você levanta de manhã, você já levanta acelerado, você tá no tempo, é trânsito, que nem aqui em São Paulo é trânsito, tudo. Então, a mãe não dá nem o tempo dele pegar o copo, não, ela já vai e faz, toma, vamos embora. Então, também tem muito a ver com isso, né? O tempo da gente hoje parece que ele tá cada dia menor, né? E uma coisa que eu sinto muita diferença, que a gente faz muito também na nossa clínica, é ter essa conversa com os pais. Então, muitas crianças ficam 50 minutos. Mas se a gente não tem o apoio dos pais, a gente não consegue ter uma evolução esperada. Então, dentro do plano de desenvolvimento, dentro do que eu estou trabalhando, passar para os pais.
eu estou trabalhando a criança a apontar, né? Eu estou trabalhando, né, a criança desenvolver uma rotina visual. Então, mostrar para os pais e ensinar os pais como que eles podem trabalhar também em casa isso. Gravar vídeos com as crianças e mandar para os pais, para eles verem, né, o terapeuta fazendo. Chamar esses pais para dentro de uma sessão e eles também verem como que é o manejo comportamental do profissional para eles fazerem em casa. Porque muitas vezes os pais não sabem e acabam também não fazendo nenhum tipo de intervenção, né, com uma ajuda da equipe, por falta dessa comunicação. Bacana. E eu acho que é muito bom, assim, também pontuar que sempre se fala da criança, né? A gente sempre fala a criança, mas a gente tem que, lá na clínica, a gente sempre pensa muito nisso. A gente precisa ver esses pais, né? Eu acho que a criança, lógico, ela é importante, ela que está com a dificuldade, mas a gente precisa ver os pais. Os pais estão sofrendo, porque quando a gente, né, vai ter um filho, você quer ter um filho que não tenha um atraso na fala, então ele idealiza aquilo, né? E assim, a gente precisa, né? Que nem a Pri falou, a gente conversa muito, A porque aceitação a dos pais. aceitação, porque assim, quanto mais você apoia esses pais, mais você também se, né, tá ali junto com eles, não, a gente vai, para eles também acaba sendo mais fácil lidar. Para ele ver que ele não está sozinho. Sim. E na clínica de vocês tem algum psicólogo que possa também ajudar os pais Sim, nessa a parte? gente tem atendimento para os pais da clínica. Legal. Inclusive hoje a gente trouxe uma mãe aqui com a gente, Bacana. que a gente gostaria muito que ela desse um depoimento aí no final. Ó, daqui a pouquinho uma mãe exclusiva, hein? Sim. Você vê que a empresa, a clínica é boa quando traz as pessoas que fazem parte desse convívio. Quando a gente fala, né, do transtorno do espectro autista, o transtorno em si não é uma doença, tá? Então, uma criança, né, um adolescente que está dentro do espectro, ele não vai deixar de ser autista, né? Então, mas ele vai se desenvolver, né, e evoluir dentro da funcionalidade. Então, chegou, né, um dos casos, a criança, ela tinha, né, na época, 1 ano e meio, né, e muito comprometida, né? Então a gente, através do laudo, ela estava no nível 3, tá? E com a intervenção precoce, tá, e intensiva, a gente conseguiu realmente, depois de 3 anos, com essa intervenção super intensiva, junto com a escola e com a família, que na reavaliação, né, aos 3, 4 anos de idade, ela se encontrasse no nível 1. Nossa. Então, dentro do marco do desenvolvimento, né, ela estava super funcional. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce, né? Porque através, né, de como eu comentei, da neuroplasticidade, né, as sinapses do cérebro, elas acabam, né, fazendo as conexões. E quando, né, é algo precoce, a criança aprende muito mais rápido. Muitas vezes não, sempre, né? Porque quando a criança vai aprender o inglês, é assim, ó. A gente vai aprender, meu Deus do céu. Tenta tocar violão. Só Deus sabe. Por que você Não, sabe? não dá. Na nossa idade... Mas tem uma explicação? Por conta das conexões das sinapses mesmo. Então, a neuroplasticidade em uma criança, ela ocorre mais rápido. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essas conexões e acaba sendo mais difícil. Então, muitas vezes também, o que a gente não exercita, acaba perdendo. Eu, por exemplo, eu não sei tocar nenhum tipo de instrumento. Certo. Então, eu não trabalhei isso. Então, as minhas sinapses em relação a essa área estão péssimas, porque eu nunca trabalhei essas habilidades. Na minha infância eu entendia por duas coisas. Ou era habilidade ou era dom. Aí eu falava, quero esse dom. Mesmo, quando a gente vai avançando a idade, as coisas vão ficando mais difíceis. Então a prática nesse lado leva à perfeição do sentido que a pessoa está fazendo todo dia, se atualizando. Uma terapia intensiva e precoce.
que é muito importante. Quanto mais rápido, melhor. Com certeza. Quanto mais precoce antes, né? Quanto mais cedo. Mas Mas isso mais também cedo. não depende da clínica, depende muito essencial dos pais também, né? Dos pais. Exatamente. Dos Por isso pais. que ela teve esse lapso bem curto, né, de tratamento, Isso. de regressão. De Então, saber também procurar, né? Porque às vezes Isso. o pai, ele fica, pô, mas será que é? Será que não? E vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. é nessa parte, aceitação, né? E tem muitos pais também que E não do têm achismo. uma criança na família. Hum, Então, eles acabam tendo um filho, mas eles não têm também um parâmetro do que meu filho tem que fazer aos 2 anos de idade, aos 3 anos de idade. Muitas vezes, o que eles percebem? A fala. É o que vai Ai, primeiro. meu filho não fala. Aí ele vai para a clínica e através disso, aí a gente acaba descobrindo outras coisas. Mas na percepção dos pais, o mais gritante é a fala. É o que eu falei no começo, É é quando a fala. criança é não verbal. Porque É. aí eles veem a dificuldade da criança não falar. Então eles acabam procurando a fono, tudo na clínica, por conta disso. E aí é onde, né, a gente vai observando outros sinais, né? Muitas vezes um contato visual, né? E começa. Então aí pede para a mãe procurando uma psico, vai fazendo, aí vai encaminhando para o neuro, é onde começa. Eu acho que muitas crianças hoje que a gente tem na clínica, o caminho foi ali pela questão da fala. é um degrauzinho, né? É. Se for ver, realmente é um E degrauzinho. Além e da fala, outro- os sinais seria a visão, né? É, Porque a o maioria contato. não consegue olhar, né? Sim. Ter um contato visual, Sim. tem a parte sensorial também, né? Então a gente tem Que uma não gosta muito de barulho. sensibilidade ao som. Tem a parte da seletividade alimentar hoje que está muito, né, muito forte aí, muita criança que tem dificuldade em comer em determinados alimentos por conta de textura, né? Que aí tem tanto a TO, que trabalha muito isso, né? Na clínica a gente tem TO, tem fono que também trabalha. Também tem a sensibilidade sensibilidade tátil, então tátil. muitas vezes a criança não consegue, tem dificuldade de usar algum tipo de roupa, um jeans, né, um tênis, um chinelo. Também tem a questão da interação social, né, tem essa dificuldade da interação, da comunicação social